Em 2015, o Vaticano enfrentou um de seus episódios mais estranhos e cuidadosamente silenciados desde os arquivos de 1989. Dentro de uma sala reservada no Museu Missionário Etnológico, localizado no interior da cidade do Vaticano, uma freira alegou ter visto o impossível, o retrato de Cristo mover os lábios. O caso nunca foi oficialmente reconhecido, mas durante meses circulou discretamente entre os corredores da Cúria Romana. E como aconteceu em outras ocasiões, os registros desapareceram, as testemunhas foram transferidas e os arquivos lacrados. Mas há fragmentos, pequenos rastros que sugerem que algo de fato aconteceu. A freira chamava-se Irmã Lucia Ferrani. Era uma restauradora de obras sacras, especialista em pigmentos medievais. Trabalhara durante anos na restauração de ícones bizantinos e manuscritos iluminados, discreta, disciplinada e com um olhar treinado para detalhes que escapavam aos outros. Em 2015, foi designada para o setor de conservação do acervo reservado, uma área raramente aberta ao público, que abriga peças religiosas vindas de missões do século XVI e XVII. Entre elas, havia um retrato anônimo, datado de 1631, representando o rosto de Cristo com os olhos semicerrados e a boca entreaberta. Uma pintura que, segundo os registros, jamais fora exibida em público. O retrato, conhecido apenas como Volto del Redentore, era mencionado em documentos antigos como obra de devoção com fenômeno não explicado. Nenhuma imagem oficial existia. Ele permanecia guardado em uma caixa de madeira com inscrições em latim. Non tangere nec imitare. Não toque, nem copie. O Vaticano o tratava como simples peça de arquivo, até que, em janeiro de 2015, a umidade e as infiltrações do antigo prédio exigiram uma nova inspeção. Foi aí que Lúcia entrou na história. O trabalho parecia rotineiro: verificar o estado do tecido, a estabilidade dos pigmentos e o nível de degradação. Mas ao abrir o invólucro, a freira percebeu algo incomum. O olhar da pintura parecia vivo, como se reagisse à luz. Lúcia acreditou ser um efeito óptico. O verniz amarelecido dava à imagem uma aparência translúcida. Ela fez as anotações, fotografou e voltou no dia seguinte para iniciar a limpeza. Mas naquela manhã, o retrato não parecia o mesmo. O ar estava frio, o silêncio absoluto. Quando Lúcia retirou a camada de proteção e aproximou o pincel úmido, notou um movimento sutil. Os lábios da figura se mexeram, um tremor quase imperceptível, mas real. Ela recuou, acreditando estar imaginando. Esperou. O som do relógio ecoava. E então, de novo, um leve movimento, como se a boca da pintura respirasse. Nenhum som, apenas o gesto. Lúcia deixou o pincel cair. Durante horas, permaneceu sentada diante do quadro, tentando racionalizar o que vira. Nenhum sistema de ventilação, nenhuma corrente de ar. As velhas lendas sobre pinturas vivas voltaram à mente, mas isso não fazia sentido. Naquela noite, registrou o ocorrido em seu diário. Os lábios se moveram, talvez por reflexo da luz. Talvez não, mas senti que me olhava. No dia seguinte, voltou acompanhada de outro restaurador, o irmão Mateu. Quando abriu a caixa, o quadro parecia inofensivo. Mateu riu das anotações dela, mas ao iniciar a medição da moldura, notou algo que o fez parar. Uma fina linha de tinta vermelha, quase invisível, que se estendia do canto da boca até o queixo do Cristo. Não estava aqui ontem, disse ele. Lúcia confirmou. Tiraram uma fotografia, mas ao transferir o arquivo para o computador, a imagem estava corrompida. O retrato aparecia borrado, como se a câmera tivesse captado um movimento rápido. Naquela mesma noite, Mateu foi chamado de volta à oficina, mas recusou-se a ir. Disse que sentia um zumbido no ouvido sempre que pensava no quadro. Lúcia, por outro lado, não conseguia se afastar. Voltou sozinha,
acendeu uma vela e ficou observando o retrato. Às 3h14 da madrugada, segundo o relógio da oficina, ela ouviu um som, algo entre um suspiro e uma palavra. Aproximou-se, acreditando que fosse imaginação. Mas jura ter ouvido a frase em latim: Ego sum qui sum. Eu sou o que sou. Na manhã seguinte, procurou o superior responsável pelo setor, Padre Girolamo Conte, e relatou o acontecido. Ele a ouviu em silêncio, depois respondeu: Irmã, há quadros que refletem a fé de quem os vê. O problema começa quando o quadro devolve o olhar. Pediu que nada fosse comentado. Mandou lacrar novamente o retrato e arquivá-lo. Mas Lucia, inquieta, decidiu guardar uma das fotos analógicas tiradas no primeiro dia. O negativo mostrava algo que a câmera digital não captara. A boca do Cristo ligeiramente aberta, como se sussurrasse algo. 2 semanas depois, Mateo foi encontrado desacordado em sua cela. Sobre a mesa havia um desenho a carvão, uma reprodução perfeita do retrato, mas com os olhos completamente negros. Ao acordar, ele não se lembrava de tê-lo feito. Disse apenas: Ele falou comigo. O Vaticano o enviou a um mosteiro para tratamento espiritual. Lucia nunca mais o viu. Em março daquele ano, uma equipe de técnicos foi enviada para digitalizar parte do acervo. O retrato do Redentore estava entre as obras selecionadas. O procedimento era simples: iluminação controlada, fotografia de alta definição e catalogação. Mas no dia seguinte, o operador do sistema relatou uma falha estranha. A fotografia do quadro aparecia com ruído estático e no áudio ambiente, gravado por acidente junto à filmagem, havia um som abafado, como uma voz murmurando. O técnico, curioso, aumentou o volume. O som dizia claramente em italiano: Perché mi guardi? Por que me olhas? O arquivo foi imediatamente confiscado pela administração. Todos os envolvidos foram chamados a assinar termos de sigilo. O padre Conte foi transferido para outro setor. E Lucia, de repente, ficou sozinha com o segredo. Dias depois, a pintura desapareceu da oficina. No seu lugar, uma nota datilografada: obra enviada para restauro no acervo central. Nenhum documento confirmava a transferência. Nenhum funcionário sabia dizer onde o retrato estava. A freira tentou contato com a direção, mas recebeu apenas silêncio. Então, procurou nos registros antigos e encontrou uma referência à mesma obra em um relatório de 1938. Interferência visual observada durante inspeção da peça Volto del Redentore. Movimento labial inexplicável. Recomenda-se isolamento da obra. Isso significava que o fenômeno não era novo, que alguém já havia visto o mesmo 80 anos antes. Lucia começou a anotar tudo. Guardou cópias, fez croquis, registrou cada detalhe do quadro que conseguia lembrar. Passou a desconfiar que o retrato nunca havia sido apenas uma pintura, que talvez fosse um ícone feito com materiais que reagiam à luz ou à temperatura. Uma explicação possível, mas improvável. E ainda assim, o som, a frase, o desaparecimento, nada se encaixava. Até que, em junho, recebeu um envelope sem remetente. Dentro, uma fotografia antiga e uma carta curta. A imagem mostrava o mesmo retrato, mas com uma diferença. Os lábios estavam fechados. A carta dizia apenas: a boca só se move quando alguém mente diante dele. Lucia nunca entendeu quem enviou, mas na noite seguinte escreveu em seu diário a última frase conhecida antes de desaparecer: se ele se moveu por fé, estou salva. Se foi por engano, estou perdida. Dias depois, a freira foi declarada desaparecida. O Vaticano emitiu uma nota vaga, dizendo que ela havia deixado o convento por motivos pessoais. Nenhuma busca oficial foi feita. O diário de Lucia foi recolhido e selado nos arquivos. E o retrato novamente sumiu. Mas meses depois, uma gravação de segurança de uma sala do museu mostrou algo inquietante.
Às 3 horas da manhã, uma figura feminina entrou no local, caminhou até o cofre onde ficava o retrato e, antes de desaparecer, virou-se para a câmera. Seu rosto era parcialmente coberto pelo hábito, mas os olhos eram inconfundíveis. E na parede, atrás dela, o quadro estava aberto. A boca de Cristo, mais uma vez, parecia se mover. Esse vídeo nunca foi exibido publicamente, mas alguns dizem que, quando o Vaticano revisou as fitas, descobriu algo mais. No áudio ambiente gravado pelo sistema, uma voz masculina murmurava as mesmas palavras de 2015. Perché mi guardi? Por que me olhas? E foi assim que o caso foi encerrado. Oficialmente nada aconteceu, mas o retrato nunca mais foi encontrado. E nas noites de vigília, os guardas dizem ouvir passos lentos vindo da sala vazia e um som baixo como o de alguém respirando através da pintura. O desaparecimento da irmã Lucia Ferrani foi tratado internamente como um episódio isolado. Oficialmente, ela havia pedido afastamento por motivos de saúde. Nenhum boletim foi registrado e nenhuma busca foi realizada. O Vaticano, como sempre, preferiu o silêncio à dúvida. Mas quem trabalhava nos corredores da seção de conservação sabia que havia algo errado. A notícia correu como murmúrio entre os funcionários. O retrato do Redentore havia sumido e ninguém sabia para onde fora levado. 2 semanas depois, um inspetor do acervo encontrou, entre relatórios arquivados, um pedido de transporte datado de 16 de junho de 2015, assinado por um nome inexistente, Frei Alberto Ricci. A assinatura não batia com nenhum membro da Cúria. A documentação indicava que a obra fora enviada para o Laboratório de Diagnóstico Pictórico de Santa Marta, uma instalação que na prática não existia. Quando o inspetor procurou confirmar, foi orientado a não insistir. O caso caiu no esquecimento por alguns meses, até que um funcionário terceirizado, responsável pela digitalização de registros, descobriu algo inesperado. Entre os arquivos de imagem corrompidos da seção de fotografia, feita antes do desaparecimento, uma das fotos havia sido parcialmente recuperada. Nela, o rosto do Cristo parecia estar em movimento, com os lábios projetados para a frente e uma sombra irregular atravessando o queixo. O arquivo foi entregue à administração e nunca mais visto. Pouco depois, o funcionário foi dispensado. O relatório de desligamento afirmava conduta inapropriada com material sigiloso, mas ele manteve cópias. Um ano mais tarde, em 2016, essas imagens foram vendidas anonimamente a um jornalista da La Repubblica, que preparava uma matéria sobre fenômenos religiosos falsificados. O dossiê foi interrompido às vésperas da publicação. O editor responsável recebeu uma notificação judicial vinda diretamente do Escritório de Comunicação do Vaticano, alegando uso indevido de documentos internos. O material foi apreendido e o repórter demitido. 2 semanas depois, sofreu um acidente de moto na Via Aurélia. Morreu no local. Enquanto isso, dentro do Vaticano, o caso Redentore era classificado como anomalia visual controlada. Os arquivos receberam nova catalogação. A obra foi oficialmente registrada como em restauração e uma nota anexada ao inventário afirmava: o quadro não apresenta mais alterações perceptíveis. Mas um documento interno, descoberto anos depois, dizia o oposto. Movimento labial persistente em registro térmico. Vibração irregular entre 3h e 3h30 da madrugada. Aconselha-se isolamento. Esse relatório, datado de 2017, comprova que o retrato ainda existia e que o fenômeno continuava. Alguns funcionários que trabalhavam no setor começaram a relatar sons estranhos durante as rondas noturnas. Vozes abafadas, sussurros em latim e o som de pincéis sendo lavados. Um segurança, em depoimento anônimo, contou que certa noite viu luz dentro da sala lacrada.
Quando se aproximou, ouviu algo como uma respiração. Era como se alguém estivesse por trás da parede, disse ele. No relatório, o episódio foi descrito como alucinação auditiva devido à fadiga. Mas há um padrão que se repete em todas as versões. Sempre às 3 da manhã, sempre no mesmo setor, sempre o mesmo frio que fazia o ar vibrar. Em 2018, um restaurador chamado Padre Enrico Tassi foi designado para reorganizar o acervo. Religioso e físico de formação, Tassi era conhecido por seu ceticismo e disciplina. Recebeu acesso às áreas lacradas e começou a revisar os inventários. Quando chegou à seção 14B, encontrou uma caixa metálica sem identificação, envolta em pano escuro. Ao abri-la, viu o retrato do Redentore. Estava em perfeitas condições, exceto por um detalhe. Uma linha tênue de rachadura cortava os lábios da figura. Tassi acreditou ser resultado de ressecamento da tinta, mas ao iluminar o quadro com luz infravermelha, notou que o craquelado formava letras minúsculas, mas legíveis. Uma inscrição em latim: Non sum imago, sed testis. Não sou imagem, sou testemunha. Assustado, ele registrou a descoberta em relatório confidencial e enviou à congregação para a doutrina da fé. 2 dias depois, foi transferido para um mosteiro no norte da Itália. Nenhuma justificativa foi dada. Um auxiliar que trabalhou com ele contou anos mais tarde que, antes de partir, o padre Tassi lhe entregou um envelope lacrado com instruções para ser aberto caso algo acontecesse. O envelope continha 3 fotografias do retrato sob luz infravermelha. Em todas, os lábios de Cristo apareciam em posição diferente, abertos, semicerrados e fechados. A sequência parecia formar um padrão. Quando as imagens foram sobrepostas digitalmente, revelaram o contorno de uma frase: "Quando o homem fala por mim, o silêncio é traição." Essa evidência nunca chegou a público, mas foi o ponto em que o Vaticano decidiu encerrar o caso definitivamente. Em 2019, a sala 14B foi interditada por tempo indeterminado, alegando risco estrutural. Todos os objetos foram transferidos para uma localização não especificada. O retrato do Redentore, novamente, desapareceu. Mas, curiosamente, o registro de transporte da peça foi assinado pelo mesmo nome fictício de 2015, Freire Alberto Ricci. A repetição do nome, agora em outro documento oficial, levantou suspeitas entre alguns padres que trabalhavam na área de conservação. Um deles, o irmão Giovanni Perri, decidiu investigar discretamente. Descobriu que a assinatura correspondia a um código interno usado para classificar obras de risco teológico. Eram peças cujos fenômenos não podiam ser explicados sem abalar doutrinas. Quadros, relíquias, manuscritos, objetos que falavam demais. O nome Ricci não era pessoa, era senha. Giovanni reuniu provas, fez anotações, registrou horários e datas. Em janeiro de 2020, enviou uma carta a um amigo jornalista contendo o que descobrira. A carta nunca chegou. Giovanni desapareceu 3 dias depois. Sua cela estava intacta, com exceção de um detalhe. No espelho, alguém havia desenhado com a ponta dos dedos a imagem de uma boca entreaberta. A partir daí, a história do Redentore foi completamente apagada dos arquivos públicos. Mas há documentos externos que sobreviveram: relatórios de seguro de transporte, assinaturas duplicadas, registros de entrada e saída de obras com destino confidencial. O Vaticano, ao que tudo indica, não destruiu o quadro, apenas o escondeu. Alguns especialistas em arte sacra que tiveram acesso aos relatórios afirmam que o retrato pode ter origem bizantina, com pigmentos contendo nanopartículas metálicas sensíveis à umidade, algo que explicaria a ilusão de movimento.
Mas há um problema. A análise de espectrografia feita em 1938 já havia concluído que a pintura não continha metais. E mesmo se contivesse, não poderia emitir som. Porque sim, nas últimas gravações feitas antes da interdição da sala, o microfone ambiente captou uma frequência audível, semelhante a uma voz humana. O relatório técnico descreve som contínuo de baixa intensidade, com articulação semelhante à fala, sem origem identificável. E mais perturbador, o som parecia formar palavras. A gravação enviada para análise de peritos revelou uma frase curta, repetida em latim 3 vezes. Ego sum imago Dei. Eu sou a imagem de Deus. O relatório nunca foi publicado, mas a transcrição foi vazada em 2021 por um ex-funcionário, que afirmou ter copiado o conteúdo antes de deixar o cargo. Segundo ele, o áudio original fazia vibrar o chão da sala. Era como ouvir alguém respirando através da madeira, disse em entrevista. Mas o que me assustou não foi o som, foi o silêncio depois. Após esse episódio, o Vaticano selou definitivamente o setor e retirou todos os equipamentos de gravação. A explicação oficial: readequação acústica das instalações. Nenhuma menção ao retrato, nenhum reconhecimento da existência da freira Lucia. Nenhum nome, nenhuma voz. Apenas mais uma página arrancada da história. Mas há um detalhe que ninguém conseguiu explicar. No inventário final do museu, consta uma observação escrita à mão, em tinta vermelha, ao lado do número do acervo correspondente ao retrato. Parla ancora. Ainda fala. Depois do fechamento da sala 14B, acreditava-se que o caso do retrato havia sido definitivamente encerrado. O Vaticano manteve silêncio absoluto e as notícias foram lentamente engolidas pelo tempo. Mas como sempre acontece com o que é proibido, o mistério encontrou um caminho para continuar. Em outubro de 2021, um ex-técnico de digitalização, que havia trabalhado brevemente na área de conservação, divulgou anonimamente uma sequência de arquivos na internet. O pacote, intitulado Redentore 15, continha imagens desfocadas, ruídos de áudio e fragmentos de relatórios. A maioria era ilegível, mas um dos arquivos, ao ser aberto, revelava uma sequência de 3 fotografias. Todas mostravam o mesmo quadro, sob iluminação diferente. Na terceira, a boca da figura parecia mover-se levemente, como se pronunciasse uma palavra. O arquivo viralizou entre fóruns de teologia e conspiracionistas. Muitos afirmaram tratar-se de manipulação digital. Outros garantiram que as imagens haviam sido captadas com câmeras de segurança do próprio Vaticano. Mas o que ninguém esperava era que, junto com as fotos, houvesse também um pequeno arquivo de áudio, datado de 2019. O som era curto, apenas 9 segundos. Um zumbido grave, seguido de uma frase dita em voz baixa, feminina, quase suplicante. Non sono più tua. Já não sou tua. A gravação foi estudada por especialistas independentes. As análises mostraram que a voz tinha ressonância metálica, típica de gravações em ambientes subterrâneos. O eco sugeria paredes de pedra. Nenhum ruído externo, nem passos, nem vento, nem respiração. Apenas a voz e o silêncio posterior. Em pouco tempo, o áudio foi removido de todas as plataformas, e a cada nova reprodução, o som parecia alterar-se levemente. Alguns usuários afirmaram ouvir outras palavras escondidas sob o ruído, como se a gravação fosse mutável. Um canal de análise espectral publicou uma descoberta inquietante. Ao inverter o som, surgia uma segunda voz, masculina, dizendo em latim: Imago vivit. A imagem vive. A partir daí, o fenômeno ultrapassou a internet e alcançou a imprensa.
Programas de rádio e documentários menores começaram a falar de O Quadro que Fala e de uma freira desaparecida cujo nome havia sido apagado. O Vaticano novamente limitou-se a negar. Um comunicado oficial dizia: qualquer material atribuído ao acervo do Museu Missionário é falso. Nenhum evento extraordinário foi registrado. Mas jornalistas independentes começaram a investigar. Um deles, o repórter espanhol Alejandro Ruiz, viajou a Roma em dezembro de 2021. Hospedou-se próximo à Porta Cavalieri, a poucos metros das muralhas do Vaticano. Durante dias, tentou contato com ex-funcionários, restauradores e guardas. Poucos aceitaram falar. Um deles, sob anonimato, disse algo que Ruiz registrou em seu diário. O quadro ainda está aqui. Eles o mantêm em uma sala onde o som nunca para. Poucas semanas depois, Ruiz desapareceu. O último registro de seu celular mostra uma mensagem enviada a um colega em Madrid. A boca se mexe mesmo quando ninguém olha. Seu corpo nunca foi encontrado. No início de 2022, outro vazamento surgiu. Desta vez, uma sequência de imagens térmicas. Mostravam o retrato sob luz infravermelha. O contorno do rosto apresentava áreas de calor, especialmente nos lábios e na região do coração. O fenômeno era impossível, já que a pintura estava armazenada em ambiente refrigerado. A partir dessa data, os relatórios pararam de ser arquivados, e o Vaticano decidiu que o setor seria readequado, palavra frequentemente usada quando algo precisa desaparecer. Enquanto isso, rumores se espalhavam entre religiosos. Alguns padres afirmavam ter recebido cartas anônimas, escritas em caligrafia antiga, contendo apenas uma frase: Non sum pictura. Não sou pintura. Outros diziam ter visto o retrato durante inspeções noturnas em depósitos, apesar de o quadro oficialmente não existir. Um relato em especial chamou atenção. Um padre francês, de passagem por Roma, foi convidado por um conhecido a visitar uma exposição fechada. Lá, sob um pano negro, estava o quadro do Redentore. Ele afirmou ter sentido o ambiente gelar. O guia que o acompanhava pediu que não se aproximasse, mas ele o fez mesmo assim. Os olhos não me olhavam, contou, mas eu sentia que sabiam quem eu era. O padre retornou à França perturbado. Um mês depois, foi internado por distúrbios psicológicos. No prontuário, registrou-se uma frase que ele repetia insistentemente: "Ele ainda está falando." O caso chegou a autoridades eclesiásticas, mas foi abafado. A igreja tratou os relatos como reação coletiva a boatos sensacionalistas. Entretanto, alguns documentos internos começaram a emergir. Em um memorando confidencial de 2022, um cardeal descreveu o quadro como relicário de fé degenerada e sugeriu sua destruição imediata. A proposta foi recusada. O motivo, medo. Dentro da Biblioteca Apostólica, circulava discretamente uma teoria entre os poucos que sabiam da história. O retrato não representava o Cristo. Ele o substituía. O quadro, segundo antigos monges orientais, teria sido pintado com tintas misturadas ao pó de ossos de mártires e traços de sangue coagulado de relíquias. Cada cor, dizia uma nota antiga, contém a lembrança de um corpo. O resultado seria uma imagem viva, uma espécie de registro físico da fé. Essa hipótese foi considerada herética, mas explicava o inexplicável. Enquanto isso, um grupo de especialistas em acústica de Milão analisava as frequências dos áudios vazados. Descobriram que as ondas de som coincidiam com as vibrações naturais das paredes da Capela Sistina. Em outras palavras, o som do quadro ecoava na mesma frequência do lugar mais sagrado do Vaticano. Um padrão idêntico havia sido detectado décadas antes, nas gravações de 1974, ligadas ao caso da freira Helena Vittori. Era como se o mesmo fenômeno estivesse se repetindo. A mesma voz, o mesmo ruído, o mesmo recado.
No final de 2022, um ex-funcionário do Vaticano, identificado apenas como ML, concedeu uma entrevista anônima a uma rádio italiana. Disse ter participado da última inspeção do retrato. Segundo ele, a obra estava guardada em um cofre revestido com chumbo, dentro de uma capela subterrânea. O acesso era restrito a 3 pessoas, e mesmo assim, o som podia ser ouvido do lado de fora. É como alguém respirando devagar, disse ele, mas o ar está parado, só o som vindo da madeira. Também contou que, certa noite, um dos superiores decidiu abrir o cofre para comprovar que o fenômeno havia cessado. Dentro, o quadro estava intacto, mas o vidro que o protegia apresentava marcas de condensação, como se alguém tivesse soprado por dentro. Na superfície, com o dedo, alguém havia escrito em latim: "Curta seu, porque me calo". O relato nunca foi confirmado, mas o áudio da entrevista desapareceu horas após a transmissão. Hoje, os investigadores que tentaram acessar novamente os registros de 2015 relatam que o número de inventário do Redentore foi suprimido de todos os sistemas. O espaço no catálogo digital aparece em branco, como se o item jamais tivesse existido, mas, curiosamente, o código 14B ainda está reservado e não pode ser usado para novas entradas. Um aviso em vermelho aparece na tela. Entrada bloqueada, material sensível. É assim que o Vaticano apaga o impossível, substitui a existência por ausência. E ainda assim, há quem diga que as cópias sobrevivem. Uma coleção privada em Verona, pertencente a um antigo diplomata, teria adquirido fragmentos do original, pedaços de tela e pigmento. Quando especialistas analisaram o material, descobriram que continha traços de DNA humano. Ninguém sabe de quem. O relatório foi arquivado com a observação: componente orgânico não identificado. Material emite leve variação térmica sob estímulo acústico. Em outras palavras, quando exposto a som, o fragmento reagia. E é por isso que o retrato, mesmo destruído, ainda fala. O som é o que restou da pintura. E o Vaticano, como sempre, escolheu o silêncio, porque às vezes calar é a única forma de admitir que ouviu. No início de 2023, uma nova ordem foi expedida dentro dos arquivos da Santa Sé. Chamava-se Protocolo de Recupero. A instrução era simples: localizar e recuperar todos os fragmentos identificados como pertencentes ao Redentore. O motivo declarado era preservação patrimonial, mas o texto confidencial dizia outra coisa: rischio doutrinale persistente. Risco doutrinário persistente. A operação foi conduzida em segredo por uma pequena equipe da Gendarmeria Vaticana. 3 agentes, 2 restauradores e um padre designado como observador. Em poucas semanas, conseguiram reunir 3 fragmentos da pintura. Um deles, proveniente de um colecionador em Verona. Outro vindo de uma galeria particular em Lyon. E o terceiro, o menor de todos, recuperado em Milão. Nenhum deles sabia de onde haviam vindo originalmente, mas todos apresentavam o mesmo comportamento. Vibravam levemente quando expostos a som. Os fragmentos foram colocados em recipientes isolados e levados de volta a Roma. Foram depositados em um laboratório subterrâneo, sob a Basílica de São Pedro. Os relatórios oficiais descrevem o ambiente como compartimento de quarentena acústica. As paredes foram revestidas com chumbo e espuma isolante. O objetivo era eliminar qualquer eco, mas nem isso adiantou. Logo nas primeiras noites, os técnicos começaram a ouvir ruídos vindos das caixas, baixos, regulares, como se alguém batesse devagar por dentro. Acreditaram ser efeito térmico. O material se contraindo, mas as batidas tinham ritmo. 3 toques curtos, 2 longos, 3 curtos outra vez. Um padrão. Quando amplificaram o som, perceberam que as frequências coincidiam com aquelas gravadas no caso de 2015, e sobre o ruído, algo quase imperceptível, uma voz.
A mesma frase, repetida, quase sussurrada. Perché mi guardi? Por que me olhas? O Vaticano ordenou que o experimento fosse interrompido. O padre responsável, Dom Renzo Valdieri, escreveu um relatório confidencial. Não é possível afirmar que o som seja externo. Parece surgir do próprio material, como se fosse memória vibrando. 2 dias depois, Valdieri sofreu um acidente de carro na Via della Conciliazione. O relatório policial afirma que o veículo perdeu o controle e colidiu contra um muro. Mas testemunhas disseram que, instantes antes, o rádio do carro emitiu um som ensurdecedor, o mesmo ruído grave presente nas gravações do retrato. Após o incidente, o Vaticano lacrou o laboratório e transferiu os fragmentos para uma localização desconhecida. Mas já era tarde, o som havia escapado. Na semana seguinte, transmissões ao vivo de missas em diferentes partes do mundo começaram a registrar falhas idênticas. Em Roma, Lisboa, Buenos Aires e até em Manila, fiéis relataram um zumbido grave durante a consagração. Em algumas gravações, analisadas digitalmente, o espectrograma mostrava algo semelhante à silhueta de um rosto. O mesmo formato do retrato desaparecido. A Igreja negou qualquer relação, atribuindo o fenômeno à interferência eletrônica global. Mas dentro da Rádio Vaticano, técnicos perceberam que o problema não vinha de fora. O ruído era gerado internamente, como se os transmissores estivessem captando algo que não era sinal. O engenheiro-chefe, Giuseppe Morani, tentou rastrear a origem. Descobriu que a frequência anômala era 19 Hz, a mesma associada a sensações de medo e presença humana. Quando aplicou um filtro, o som revelou novamente a frase «Non sono più tua», já não sou tua. O relatório técnico foi arquivado com a marca Ultra Secretum. Nenhum outro documento público menciona o caso. Mas o fenômeno não cessou. Em março de 2023, durante a Semana Santa, transmissões de diferentes dioceses captaram o mesmo ruído exatamente às 3h da madrugada, o horário em que, segundo os antigos relatórios, o retrato se movia. Em Roma, fiéis relataram ver crucifixos oscilando sozinhos e velas tremendo em locais fechados. A sensação descrita era sempre a mesma, como se alguém respirasse atrás de nós. O Vaticano reagiu, ordenando a suspensão temporária de transmissões noturnas. Mas o público percebeu. Fóruns e redes começaram a associar o som ao caso do Redentore. O nome da freira Lucia Ferrani ressurgiu, e com ele a teoria de que ela nunca havia desaparecido, apenas sido transferida para conter o fenômeno. Jornalistas começaram a procurar registros de Lucia. Nenhum convento admitia tê-la recebido. Mas um detalhe despertou curiosidade. No necrológio oficial de 2016, seu nome aparece riscado à mão, com uma observação em latim. Vivit in silentio. Vive no silêncio. A frase reacendeu a crença de que ela estava viva, talvez enclausurada em algum mosteiro isolado. Enquanto isso, nos arquivos sonoros da Rádio Vaticano, as gravações anômalas começaram a mostrar um novo padrão. A voz, antes breve e espaçada, agora repetia frases completas, quase inteligíveis. Eu vejo vocês. Não é fé, é reflexo. Vocês pintaram o que não compreendiam. As palavras eram sempre acompanhadas pelo mesmo zumbido grave que fazia o chão vibrar. Em junho, uma gravação de missa ao vivo, transmitida pela Catedral de Milão, gerou o maior alvoroço. Durante a consagração, o som falhou e um ruído metálico preencheu o templo. As câmeras registraram o momento exato em que a estátua do Cristo sobre o altar pareceu mover levemente a cabeça. O vídeo viralizou antes de ser removido. O Vaticano classificou como falha de sincronização de imagem. Mas especialistas em vídeo constataram que o movimento não era digital, era físico.
A partir desse evento, o Vaticano criou uma comissão especial, supervisionada pela Congregação para a Doutrina da Fé, com a missão de rastrear e neutralizar todas as ocorrências sonoras associadas ao caso. Chamaram-na Operazione Vox. Os relatórios dessa operação permanecem secretos, mas um deles, vazado por fontes internas, descreve algo alarmante. Durante uma reunião na Basílica de São Paulo Extramuros, os equipamentos de gravação da comissão captaram o som antes mesmo de qualquer experimento começar. A fonte parecia vir de dentro do altar. O relatório termina com uma frase escrita à mão: "A voz não é da fita, é do lugar." Após esse incidente, o Vaticano ordenou a remoção de todos os microfones da Basílica. O acesso à área subterrânea foi proibido. Enquanto isso, os fragmentos do Redentore, agora 3, foram novamente transferidos, dessa vez para o mosteiro de Santa Cora, em uma região remota da Toscana. A escolha não foi casual. Santa Cora é o mesmo local onde, séculos antes, foram guardados manuscritos considerados amaldiçoados, incluindo o Evangelho da Luz Interior, associado ao caso de 1989. Era o lugar para onde o Vaticano enviava o que não podia destruir. Os monges do mosteiro foram instruídos a selar o material e manter orações contínuas. Mas poucos dias após a chegada dos fragmentos, fenômenos começaram a ocorrer. Relógios paravam às 3 da manhã, as paredes vibravam e os cânticos perdiam o tom. Um dos monges, irmão Bartolomeu, escreveu em seu diário: "Há noites em que o silêncio parece respirar. Quando rezamos, a voz que ouvimos volta como resposta." Em julho, o Vaticano enviou emissários para avaliar o local. O relatório final, nunca divulgado, contém apenas 2 linhas: atividade acústica persistente, reação espiritual incontrolável. Após essa visita, o mosteiro foi esvaziado. Os monges foram realocados e o edifício fechado. Hoje ninguém sabe onde estão os fragmentos. Há quem diga que foram destruídos, fundidos em chumbo e lançados ao mar. Outros acreditam que ainda estão selados sob o Vaticano, junto aos objetos classificados como reliquiae falsa, relíquias falsas. Mas o som não desapareceu. Nos últimos meses, transmissões de rádio de ondas curtas captaram sinais inexplicáveis originados de Roma. Ruídos em frequência baixa, alternando com pausas regulares, como uma respiração. Em alguns momentos, vozes sussurradas emergem do ruído, repetindo as mesmas palavras que Elena Vittori gravou em 1974. Non ex miraculo, sed ex memoria. Não do milagre, mas da lembrança. O Vaticano nunca respondeu aos pedidos de esclarecimento. Mas há quem diga que os transmissores da Rádio Vaticano foram realinhados, não para transmitir, mas para conter. Talvez o som nunca tenha sido milagre nem maldição. Talvez seja apenas o que sobra quando a fé é forçada a calar. E se o retrato ainda fala, é porque alguém, em algum lugar, ainda escuta. Após o fechamento do mosteiro de Santa Cora e o desaparecimento dos fragmentos, o Vaticano enfrentou o que parecia ser o fim do caso. Mas, em 2023, a história ressurgiu de forma ainda mais perigosa, não dentro dos muros sagrados, mas fora deles. Jornalistas, teólogos independentes e especialistas em acústica começaram a conectar os pontos. Os arquivos de áudio de 1974, 2007 e 2015 apresentavam a mesma assinatura sonora, um padrão de frequência idêntico, com pulsações regulares e uma faixa vibracional na casa dos 19 Hz. Era a mesma frequência captada nas gravações proibidas do Vaticano ao longo de quase meio século. Isso indicava que o fenômeno não era isolado, mas recorrente. O grupo que liderava essa investigação era formado por 6 pessoas, 3 italianos, um espanhol, um francês e uma brasileira. Chamavam-se de Archívio Vivo.
Criaram um servidor criptografado onde armazenavam cópias dos arquivos sonoros e as comparações espectrais. O que descobriram foi alarmante. Ao sobrepor as gravações, perceberam que o padrão de ruído formava a imagem de um rosto. Sempre o mesmo, o rosto de Cristo do retrato desaparecido. O resultado foi publicado anonimamente em um fórum de pesquisa científica. Em menos de 24 horas, o conteúdo foi removido. Endereços de IP foram bloqueados. Dias depois, todos os membros do grupo receberam notificações judiciais de supostas violações de direitos autorais religiosos. A origem das notificações, um escritório jurídico vinculado ao Vaticano. Mas a repressão digital foi apenas o começo. Um dos integrantes, o espanhol Javier Domenech, desapareceu em Roma após conceder uma entrevista a uma rede internacional. Ele havia afirmado que possuía uma cópia completa do áudio original do Redentore. Sua mochila foi encontrada em uma praça, com o gravador dentro. A fita estava intacta, mas o conteúdo substituído por um som contínuo, grave, que aumentava progressivamente até o limite da audição. No final da gravação, uma frase: "Quem tenta ouvir o que foi calado, fala junto com ele." O restante do grupo se dissolveu. Os arquivos foram transferidos para servidores fora da Europa. Ainda assim, uma cópia parcial sobreviveu. Em setembro de 2023, o canal independente Veritas Obscura publicou um documentário de 48 minutos intitulado "O Som que o Vaticano Tentou Apagar". O vídeo reunia entrevistas, fotos antigas e áudios distorcidos do caso. Em menos de 12 horas, alcançou 4 milhões de visualizações. No dia seguinte, o canal foi derrubado. A reportagem desapareceu, mas trechos circularam por semanas. O público começava a perceber que algo havia sido ocultado. O nome da freira Lucia Ferrani reapareceu, agora em manchetes. A mulher que ouviu o Cristo respirar. As buscas por seu nome dispararam, mas nenhum registro oficial foi encontrado. Nem certidão, nem batismo, nem óbito. A partir daí, o Vaticano iniciou uma das maiores campanhas de controle de narrativa de sua história recente. Portais católicos receberam instruções diretas. Qualquer menção ao Redentore deveria ser tratada como farsa iconográfica. Artigos foram encomendados para desmentir o fenômeno, e novas versões dos fatos começaram a circular. Diziam que a história havia sido criada por grupos anticlericais para difamar a igreja, que as imagens eram falsificações, que Lucia nunca existiu. Mas um detalhe denunciava a estratégia. Todos os textos de negação reproduziam a mesma frase, como se tivessem sido redigidos pelo mesmo autor. Nada se move onde há fé verdadeira. Enquanto isso, dentro da própria igreja, padres mais jovens começaram a questionar o silêncio. Em cartas privadas, alguns pediam transparência, argumentando que ocultar o fenômeno era pior do que admiti-lo. Mas as respostas eram sempre as mesmas. O que é visto sem fé se torna ruído. Em outubro de 2023, um documento interno da Congregação para a Doutrina da Fé, classificado como subsecreto, foi vazado. O texto confirmava o que muitos já suspeitavam. A Igreja reconhecia a autenticidade dos registros. E mais, admitia que fenômenos semelhantes haviam ocorrido em 1938, 1974, 2007 e 2015, todos relacionados a imagens religiosas que responderam a estímulos de oração. O documento também mencionava falhas na contenção acústica e a necessidade de silêncio litúrgico preventivo. Em outras palavras, o Vaticano sabia que o som existia e tentava contê-lo. A reação foi imediata. Sites e jornais começaram a divulgar o vazamento, mas rapidamente enfrentaram processos e ameaças. O Vaticano afirmou que o documento era montagem maliciosa. Ainda assim, a veracidade do texto foi confirmada por fontes internas. O autor, um cardeal aposentado, teria dito em confidência: "Não é mentira.
É a fé que não suporta escutar. A pressão cresceu. Programas de televisão discutiam o tema. As redes se dividiram entre crentes e céticos. Mas a igreja, em vez de responder, dobrou o silêncio. Suspendeu entrevistas, reduziu transmissões e reforçou a vigilância em seus arquivos. Naquela altura, o som já não era mais apenas ruído. Tornara-se símbolo. O eco do Redentore virou metáfora para tudo o que a igreja tentou esconder ao longo dos séculos. Mas o que poucos sabiam era que, enquanto o Vaticano apagava rastros, um novo evento estava prestes a acontecer. Na madrugada de 12 de novembro de 2023, câmeras de segurança de uma pequena igreja em Perugia registraram algo incomum. Durante a adoração noturna, o microfone captou o mesmo zumbido grave, seguido de um murmúrio. O padre responsável, assustado, desligou o sistema, mas ao revisar a gravação, percebeu algo mais. Durante um segundo, a imagem da câmera mostrou um clarão branco, e o quadro de Cristo atrás do altar moveu os lábios. O arquivo foi imediatamente confiscado pela diocese. O padre, transferido. Mas antes disso, enviou uma cópia a um amigo. E foi esse vídeo que reacendeu o caso. Em poucas horas, cópias começaram a circular. Sites religiosos o classificaram como blasfêmia digital. Outros viram nele a prova definitiva. O Vaticano negou a autenticidade, mas a análise dos metadados mostrou que o vídeo não havia sido editado. A comoção foi global. Fiéis em várias partes do mundo afirmaram ter visto crucifixos mexendo durante missas televisionadas. Igrejas começaram a relatar ruídos e vibrações em horários fixos. Alguns chamaram de milagre, outros de maldição. E o Vaticano, pela primeira vez em décadas, enfrentava algo que não podia controlar. Nem negar, nem apagar. O Papa, em homilia transmitida dias depois, fez uma declaração enigmática. Há vozes que não vêm de Deus, mas também não vêm do inimigo. Vêm de nós, do que esquecemos. A frase foi interpretada de várias maneiras, mas para os que conheciam a história do Redentore, era clara. A igreja reconhecia o som e o medo. Nos bastidores, a Operazione Vox foi reativada. Mas o relatório interno já admitia que o fenômeno não está mais contido geograficamente. Especialistas em acústica religiosa começaram a relatar captação da mesma frequência em lugares sem ligação direta com o Vaticano. Mosteiros, capelas, museus, em todos o mesmo padrão. Um som grave, pulsante, entre 3 e 3:15 da manhã. Os peritos chamaram o fenômeno de risonanza del silêncio, a ressonância do silêncio, e foi aí que a narrativa mudou. O que antes era tratado como heresia passou a ser considerado evidência. Teólogos independentes começaram a defender que o som não era maldição, mas a própria memória espiritual acumulada pela humanidade, o registro invisível de séculos de fé, medo e adoração. O eco do que o homem acreditou, mas para o Vaticano, admitir isso seria reconhecer que a fé pode existir fora da igreja. E por isso, o silêncio continuou sendo a única arma. A igreja ordenou a destruição de todos os arquivos sonoros não catalogados. Estúdios da Rádio Vaticano foram desmontados. Os engenheiros foram redistribuídos para outras funções. O objetivo era simples: eliminar toda a infraestrutura capaz de captar o som. Mas era tarde demais. O ruído já estava em gravações caseiras, transmissões antigas, documentários, em qualquer microfone que tivesse passado pelas paredes de Roma. E o mais inquietante, o som se manifestava até mesmo em lugares onde nunca existiu gravação. Porque a fé, quando cala, continua vibrando. E o retrato, de alguma forma, ainda estava vivo, não em tela, mas em frequência. Depois do apagamento oficial e da reativação secreta da Operazione Vox, o fenômeno deixou de ser apenas um mistério teológico. Tornou-se humano. O som, ou o que quer que fosse,
começou a afetar pessoas comuns. O que antes vibrava nas paredes do Vaticano agora parecia ecoar dentro das pessoas. Tudo começou discretamente. Fiéis relataram ouvir zumbidos durante missas, mesmo sem sistemas de som. Monges em retiro ouviram respirações que acompanhavam suas orações. Técnicos de áudio notaram microfones ativando sozinhos, captando frequências abaixo da audição humana. Aos poucos, a sensação tornou-se coletiva. Em Nápoles, uma congregação inteira interrompeu uma missa quando o altar começou a vibrar. Em Lisboa, um padre desmaiou durante a homilia e, ao recobrar a consciência, afirmou ter ouvido uma voz rezando dentro da cabeça. Em Bogotá, o sino de uma igreja tocou sozinho às 3 da manhã, e os fiéis juram ter ouvido uma frase entre os toques: "Escuto você." A igreja, em silêncio, observava. Mas dentro dos muros do Vaticano, relatórios começaram a acumular-se. Documentos descrevendo fenômenos inexplicáveis em locais de oração, em diferentes continentes. As datas e horários eram idênticos, sempre entre 3 e 3h15 da madrugada. E em todos os casos, as pessoas que estavam presentes relatavam o mesmo sintoma: um breve instante de pavor, seguido de uma sensação profunda de culpa. Médicos começaram a investigar. Descobriram que o som, ou sua frequência, ativava áreas específicas do cérebro relacionadas à memória emocional. O fenômeno provocava lembranças involuntárias, confissões espontâneas, visões. Homens e mulheres choravam sem entender por quê. Padres relatavam ver rostos antigos durante o ofício. O eco, ao que parecia, fazia mais do que vibrar o ar. Tocava o que estava escondido. Foi quando o Vaticano percebeu o perigo real. Não era mais o som, era o que ele despertava. A Operazione Vox foi ampliada. Agora, sob coordenação direta da congregação para o clero, agentes foram enviados para conter a propagação acústica de natureza espiritual. As instruções eram claras: isolar locais afetados, substituir equipamentos, apagar registros. O objetivo era impedir que o som se tornasse linguagem. Mas o controle já era impossível. Em várias cidades, fiéis começaram a registrar ruídos semelhantes em seus celulares. Alguns vídeos mostravam crucifixos oscilando, outros, imagens tremendo na parede. Mas o mais inquietante eram os relatos de quem afirmava ouvir o próprio nome sendo sussurrado. Em Roma, um coral inteiro parou de cantar quando todos os membros ouviram, ao mesmo tempo, uma voz vinda de dentro da basílica dizendo: "Não olhem para mim, lembrem-se de mim." As autoridades eclesiásticas classificaram o evento como interferência psicoacústica coletiva. Mas o relatório interno descrevia outra coisa: reação simultânea à presença sonora invisível. E então vieram os efeitos físicos. Pessoas começaram a apresentar sintomas durante o fenômeno: tremores, variações de temperatura corporal, pressão alterada, lapsos de memória. Um estudo conduzido por neurologistas italianos concluiu que a frequência responsável provocava microvibrações nas terminações auditivas e gerava alucinações auditivas sincronizadas. Em termos científicos, era explicável. Mas o problema era o conteúdo das vozes. Em todos os relatos, a voz parecia conhecer segredos pessoais, pecados não confessados, medos antigos, pensamentos íntimos. O som não dizia o que as pessoas queriam ouvir, dizia o que escondiam. E isso abalou a igreja de dentro para fora. Padres começaram a se afastar, incapazes de pregar diante do eco. Alguns confessaram que a voz os chamava pelo nome. Um deles, em depoimento anônimo, escreveu: "Durante a missa, ouvi o quadro. Ele me disse o que eu havia escondido por 30 anos.
O Vaticano negou, mas os registros eram claros. A voz não era aleatória, era pessoal. Em agosto de 2024, um mosteiro em Florença foi evacuado após todos os monges, simultaneamente, entrarem em transe durante a oração noturna. Um deles escreveu na parede com o próprio sangue: "Non taci", não cala. As investigações posteriores confirmaram que minutos antes a frequência anômala havia sido captada novamente. A partir daí, a Operazione Vox mudou de estratégia. Em vez de tentar apagar o som, passou a estudá-lo. Documentos classificados revelam que laboratórios secretos foram montados sob o Vaticano. Engenheiros e teólogos analisavam o fenômeno, tentando encontrar uma explicação que unisse fé e ciência. Mas o resultado foi devastador. O som não era constante. Ele parecia responder. Quando os pesquisadores reproduziam orações ou cânticos gregorianos, a frequência se alterava, acompanhando o ritmo. Quando tocavam silêncio absoluto, o som aumentava. Era como se o eco respirasse junto com o que o ouvia. Um relatório interno descreve: reatividade acústica consciente, resposta proporcional à intenção emocional do ambiente. Em outras palavras, o som entendia. Em setembro de 2024, durante um dos experimentos, os microfones captaram uma nova mensagem. 3 palavras em italiano claras, sem ruído. Non siete soli. Vocês não estão sozinhos. Após esse episódio, todos os testes foram suspensos. Mas o fenômeno se expandiu. Em Buenos Aires, igrejas relataram estátuas chorando sem causa física. Em Paris, o órgão de uma catedral tocou sozinho, executando notas que formavam a frase "Io vedo", eu vejo. Em Jerusalém, peregrinos afirmaram ouvir o mesmo som ecoando nas pedras do Santo Sepulcro. Em todos os lugares, a frequência era a mesma. A imprensa voltou a pressionar. O Vaticano, acuado, organizou uma coletiva de emergência. O porta-voz declarou: "A fé não precisa de sons para existir. O que se escuta é apenas o reflexo do medo." Mas nos bastidores, um dos cardeais responsáveis pela investigação confidenciou: "Talvez o medo seja exatamente o que fala." Enquanto isso, cientistas independentes começaram a usar os dados públicos das gravações para criar um modelo de frequência reversa. Descobriram que, ao inverter o som, a estrutura acústica revelava padrões idênticos aos de uma voz humana. Não uma gravação, mas uma emissão original. O som parecia vir de dentro da própria matéria, e foi então que perceberam algo ainda mais perturbador. Em alguns arquivos analisados milimetricamente, havia pausas entre as frases. Essas pausas, quando convertidas em código binário, formavam palavras em latim, sempre as mesmas. Ego sum memoria. Eu sou memória. A partir daí, o fenômeno deixou de ser tratado como milagre ou assombração. Passou a ser estudado como consciência. A hipótese mais ousada propunha que o retrato, ao longo dos séculos, havia absorvido as orações e vozes dos fiéis que o contemplaram. Cada palavra de fé, cada confissão, cada pedido, armazenados nas fibras da tela, até que um dia o acúmulo tornou-se consciência sonora. Era a fé, literalmente respondendo. Mas para o Vaticano, essa ideia era intolerável. Admitir que o som era a voz da própria crença significava aceitar que Deus podia nascer do homem. E então veio o último decreto. Em dezembro de 2024, a Santa Sé anunciou o encerramento oficial de todas as investigações sobre o fenômeno acústico do Redentore. Todos os documentos foram classificados, os laboratórios desativados, e qualquer menção ao caso passou a ser considerada heresia. Mas na noite em que o decreto foi assinado, os guardas da Biblioteca Apostólica relataram ouvir, dentro da sala trancada dos arquivos secretos, uma voz feminina dizendo: "Ele ainda se move."
A gravação de segurança foi revisada. Nenhum som foi detectado. Nenhum intruso foi encontrado. Apenas o leve tremor da câmera, como se o próprio ar vibrasse. E pela primeira vez, os investigadores começaram a suspeitar de algo que nenhum dogma explicava. Talvez o retrato nunca tenha sido destruído. Talvez ele tenha se transformado no som. A imagem desapareceu, mas sua voz permaneceu. E é por isso que, ainda hoje, às 3 da manhã, os transmissores abandonados da Rádio Vaticano emitem, por poucos segundos, uma frequência grave que faz os vitrais estremecerem. Os que escutam dizem que não há palavras, apenas o murmúrio de algo tentando lembrar o que foi esquecido. Mas alguns juram ouvir nitidamente uma frase curta, repetida 3 vezes. Ego sum imago viva. Eu sou a imagem viva. Nos primeiros meses de 2025, o Vaticano acreditou que o caso havia sido sepultado de vez. Os transmissores foram desligados, as gravações seladas e o nome Redentore apagado de todos os registros. Nenhuma menção, nenhuma lembrança. Mas o silêncio, mais uma vez, não trouxe paz. Trouxe eco. Em fevereiro, pesquisadores da Universidade de Turim publicaram de forma anônima um relatório intitulado Fenômeno de Ressonância Residual em Estruturas Históricas. O estudo descrevia uma anomalia sonora detectada em diferentes edifícios religiosos da Europa. Um pulso subterrâneo de baixa frequência, idêntico ao do caso do Redentore. O padrão reaparecia sempre às 3h14, o mesmo horário registrado nas gravações originais. Os autores não se identificaram. O documento, hospedado em servidor estrangeiro, desapareceu 2 dias depois, mas o conteúdo já havia sido baixado por centenas de pessoas. E foi aí que começaram os relatos. Em vários países, pessoas afirmaram ter ouvido o mesmo som. Não nas igrejas, mas em casa, no silêncio. Um zumbido grave, seguido de uma voz feminina, calma, dizendo: "Não olhe para fora, ouça." O fenômeno se espalhou tão rápido que jornais começaram a chamá-lo de efeito Ferrani, em referência à freira desaparecida. Alguns diziam que era histeria coletiva, outros que o Vaticano havia perdido o controle do que tentara esconder. Dentro da Cúria, uma reunião de emergência foi convocada. O relatório interno, divulgado meses depois por uma fonte anônima, contém uma frase que resume a inquietação. O som não está mais no mundo, está nas pessoas. E, de fato, parecia ser isso. Pessoas começaram a relatar sonhos idênticos. Em todos, viam um quadro pendurado em uma parede sem nome. O rosto de Cristo os observava em silêncio, até que em um instante a boca se movia e pronunciava as mesmas palavras. Eu sou a lembrança. Os psicólogos chamaram de arquétipo coletivo, os teólogos de penitência sonora, mas ninguém conseguiu explicar por que em todos os sonhos o quadro estava sempre rachado, a mesma rachadura que aparecia nas últimas fotos do Redentore. Enquanto isso, arquivos esquecidos voltavam à superfície. Um documento de 1633, guardado no Arquivo Histórico de Bolonha, descrevia uma pintura que sussurra palavras aos que duvidam. O texto dizia que o artista, antes de morrer, escreveu em seu diário: "Usei mais do que tinta, coloquei a voz, sempre ela." Os investigadores começaram a suspeitar que a pintura original, o Volto del Redentore, fora criada com pigmentos misturados ao pó de relíquias e cinzas humanas. A tinta, segundo análises antigas, continha compostos orgânicos que reagiam a variações de temperatura e som. Mas, se isso fosse verdade, significava que a própria pintura respirava. O Vaticano nunca confirmou. Mas as evidências indicavam que, em 2015, o fenômeno apenas despertara algo que existia havia séculos. E então, em março de 2025, um novo arquivo vazou. Uma gravação curta, sem origem identificada. Era o som da fita encontrada em 2007, restaurada digitalmente.
No áudio, uma voz feminina fala em italiano. Não é ele que fala, somos nós. A frase reacendeu o caso, e junto dele, a pergunta que ninguém mais ousava fazer: o que realmente é fé? E quem está falando quando acreditamos ouvir Deus? O Vaticano manteve-se em silêncio, mas o silêncio não bastou. Nos dias seguintes, transmissões ao vivo de diferentes lugares começaram a sofrer falhas simultâneas. Microfones desligados captavam o som. Alto-falantes inativos voltavam a emitir ruídos. E na manhã de 2 de abril, durante a missa na Basílica de São Pedro, algo aconteceu diante de milhares de fiéis. Enquanto o coro cantava o Agnus Dei, um ruído grave ecoou por todo o templo. As luzes oscilaram, e no altar, o retrato do Cristo, cópia do Redentore, recém-instalada para a cerimônia, começou a tremer. Testemunhas afirmam que os lábios se moveram lentamente, como se pronunciassem uma palavra. O som cessou, e o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que o ruído. Nenhuma gravação oficial foi divulgada, mas centenas de celulares captaram o momento. Em algumas imagens, pode-se ouvir um sussurro no final: eu nunca parei. Depois desse dia, o Vaticano fechou todas as transmissões ao vivo. As câmeras foram desligadas. O público foi orientado a não gravar durante as missas. E mesmo assim, o som continuou. Em diferentes partes do mundo, pessoas começaram a relatar o mesmo fenômeno às 13 da manhã. Janelas vibrando, crucifixos tilintando, rádios antigos ligando sozinhos. Sempre com a mesma frequência, sempre com o mesmo eco, como se o mundo inteiro respirasse no mesmo ritmo. Especialistas chamaram de ressonância global, mas para quem acreditava, era algo maior. Teólogos modernos começaram a defender uma nova tese. O som não era o fim da fé, mas o início de outra forma dela. A fé que não precisa de dogma nem templo, apenas da memória de quem acreditou. O que o retrato fez, dizia um desses teólogos, foi devolver à humanidade o direito de ouvir sua própria crença. Enquanto isso, dentro dos arquivos secretos, um novo registro foi catalogado sem data nem assinatura. Um documento curto, escrito à mão, contendo apenas uma frase. Ela voltou. Ninguém sabe quem escreveu, mas há quem acredite que se referia à irmã Lucia Ferrani. De acordo com uma carta anônima enviada à redação de um jornal italiano, uma mulher idosa de aparência monástica foi vista próximo às ruínas do antigo mosteiro de Santa Cora. Carregava um pequeno gravador e caminhava sozinha, recitando orações em latim. Quando questionada, respondeu apenas: "Ele ainda fala." A descrição batia com os registros físicos da freira desaparecida. A polícia foi até o local, mas não encontrou ninguém. Apenas marcas circulares no chão, como se algo tivesse vibrado sob a terra. A carta termina com uma observação curiosa. Na manhã seguinte, o ar cheirava a óleo e incenso, e o som do vento soava como uma respiração. Depois disso, o nome de Lucia nunca mais foi mencionado, mas o som permaneceu. Hoje, estudiosos afirmam que ainda é possível ouvir o eco do Redentore em gravações antigas da Rádio Vaticano, especialmente nas fitas originais de 1974. É um ruído quase imperceptível, que só se revela quando o volume é amplificado. Uma vibração baixa, contínua, que parece formar palavras quando observada em espectrograma. Alguns dizem que é apenas interferência, outros que é memória. Mas há quem garanta que, ao ouvir com atenção, é possível distinguir uma voz humana, uma mulher, sussurrando em italiano. A fé não precisa de olhos, só de quem escute. E por um instante, a história parece se repetir. O quadro que se moveu, a freira que desapareceu, o som que resistiu. O Vaticano nunca admitiu, nunca explicou, nunca negou o que não podia entender, porque há segredos que não se apagam, apenas mudam de forma. E talvez esse tenha sido o verdadeiro milagre.
Não o som que saiu do quadro, mas o silêncio que permaneceu dentro de quem ouviu. A irmã Lúcia Ferrani desapareceu da história. Mas o que ela ouviu ainda vibra no tempo e, em algum lugar, entre as paredes frias de Roma, o eco do Redentore continua sussurrando o mesmo aviso de sempre. Non tace. Não se cala. Ela sumiu, mas o som nunca se calou.